Bom dia. Bom dia. Acho que está entrando aqui no Instagram, já está ao vivo. Entrou. Bom dia, Marlene. Pessoal entrando aqui nas nossas reflexões matinais, né, Cláudio? E o que vai ser para hoje? Hoje, Walter, eu queria falar sobre imunidade, né? Eu queria saber como acontece o processo de imunização e o que é essa imunidade de rebanho. Sim. Esses temas que a gente está ouvindo todo dia aí, a gente falar essas coisas de imunidade, imunidade de rebanho, né? É interessante porque a gente tem que contextualizar, né, as visões. Então, é muito importante para a saúde a visão do indivíduo, porque a saúde, ela se manifesta individualmente. Mas se a gente olhar para a sociedade também forma um todo que pode ser saudável ou doente, né? E a nossa espécie tem um jeito próprio de, vamos dizer, de reagir, e também a nossa espécie forma ao longo da sua trajetória aqui no planeta Terra uma história também, como se fosse um ser vivo único, né, a humanidade. Então é interessante porque a gente tem ao mesmo tempo todos esses aspectos acontecendo ao mesmo tempo, todos com o mesmo fundamento, que é a tal da imunidade. E outro dia eu já conversei sobre imunidade, quando a gente falou das alergias, né? Porque o processo reação do corpo contra as coisas estranhas. Então, o nosso organismo ele reage contra um alimento novo, contra uma substância nova que está ao nosso redor. Ele reage contra uma informação, né? Mesmo agora a gente está metabolizando tudo isso que a gente está dizendo. Então, é o mesmo sistema que nos defende em todas as instâncias, né? Ou seja, como base, existe um mecanismo que acontece no organismo de reação. E como é que ele se dá? Né? Todo mundo sabe que existe um sistema de defesa. E esse sistema de defesa, né, ele está naquele órgão, vamos dizer, embrionário, que é seria o quarto folheto, que seria o mesênquima, que é um órgão que está pelo todo o corpo nosso, formando uma rede, né? E faz parte do sistema retículo endotelial. Esse sistema, ele liga todas as células de defesa do organismo. Então, quando há um ataque qualquer ao corpo, esse sistema entra em defesa, em alerta. E como se dá essa defesa, né? Basicamente, né, tem duas formas: uma imunidade celular, que são as células que têm a capacidade de comer as coisas estranhas, né? E tem uma outra imunidade que é humoral, que a gente fala que é uma imunidade que forma os anticorpos, né? Então, a gente vai tendo ao longo da vida, já desde o intraútero, o bebê, ele já está num meio diferente, que é a mãe. Ele tem a carga genética dele, né? 50% ele recebeu da mãe, mas 50% veio do pai. Então há uma reação também do sistema dele. Então há todo um isolamento, né? Através da placenta e do sistema que acontece ali, que é ligado a esse sistema retículo endotelial que eu vinha falando, para proteger o bebê e a mãe. Então, ao mesmo tempo que há uma separação, há uma permeabilidade. Então, através dessa relação com a mãe, o bebê vai recebendo informações e fazendo suas reações, já se preparando imunitariamente para sobreviver aqui.
fora, né? Então ele vai deglutindo o líquido amniótico, que também é rico em proteínas. Então ele vai fazendo reações, porque as maiores reações são contra as proteínas. Por exemplo, os vírus, como esse vírus que está aí, eles são fragmentos de proteínas e de ácidos nucleicos, que é aquilo que forma o DNA e o RNA, que é dentro da célula. Isso tudo a gente está revendo aí os bancos escolares, né? O colegial, esses termos que a gente já escutou alguma vez, né? Aí, ou para fazer o vestibular para entrar na faculdade, né? Então, todo esse sistema, ele vai criando uma resposta imune, e essa resposta imune fica gravada no corpo. Então, existe uma imunidade rápida, que acontece para aquele momento inicial, e depois uma imunidade tardia, que fica gravada como memória, né? Que é famoso que são os linfócitos T, né? Que não tem nas baixas de imunidade, como tem na AIDS, o doente não forma o linfócito T. Então ele não tem imunidade, essa imunidade de memória. Por isso que ele fica suscetível a adoecer. E basicamente o timo funciona até a nossa adolescência. Então depois dos 11 anos de idade, basicamente, ele tem outras funções e não produz mais as células de memória. Então a gente já tem que ter entrado em contato com todo o nosso ambiente até essa idade. Então, o que acontece hoje? Isso é importante lembrar. Imunidade, então, é quando tem o choque, né, desse antígeno, dessa substância que vem contra a gente, né, e o nosso sistema de defesa. Então, desse choque, ou neutraliza a imunidade, né, ou não neutraliza, é a alergia. Lembra que a gente falou que a alergia é alteração, reação alterada do organismo, qualquer, né? Então é o conceito de alergia, não é aquela alergia que a gente fala da hipersensibilidade. Eu sou alérgico a perfume. Eu sou alérgico a metal. Eu sou alérgico a leite. Não, isso é hipersensibilidade, que é um fenômeno imunológico. Eu estou falando de reação do organismo. Então, o que acontece quando não neutraliza é que isso forma um complexo imune que não neutralizou e ele vai agir à distância no corpo em algum lugar sensível, algum órgão sensível. Então, por exemplo, eu posso ter uma alergia a glúten, uma hipersensibilidade ao glúten, eu como algo que tem glúten, forma um complexo imune incompleto que não neutraliza, então eu não sou imune. E isso vai dar, por exemplo, uma cólica intestinal, porque o meu intestino é o órgão sensível. Ou o órgão sensível é a pele, eu faço um eczema. Ou o órgão sensível é os vasos do meu cérebro, eu faço uma enxaqueca. Então a manifestação é individual, mas o mecanismo ele é comum. Então eu estou sempre fazendo a minha imunidade pessoal e sempre deixando uma memória. Depois essa memória usa como primeira fonte de ataque quando eu recebo qualquer agressão. Existe uma primeira linha inespecífica, que é todos os anticorpos que eu tive durante a vida funcionam como uma primeira linha de defesa, né? Então todo mundo sabe, por exemplo, que o bebê, quando está amamentando, ele recebe uma primeira linha de defesa que é através do leite da mãe, no que a gente chama de uma imunidade passiva. Ele recebe os anticorpos da mãe, que a mãe teve ao longo de toda a sua vida, e isso confere uma proteção muito grande para o bebê, né? Então, depois, a gente constrói a nossa imunidade individual, mais ou menos ativa, dependendo da fase que eu estou passando de saúde, né? Então, todos nós já temos uma imunidade, já temos uma primeira linha de defesa.
E para a gente fazer uma imunidade permanente, por exemplo, contra o Covid, nós vamos ter que fazer contato com o Covid, reagir contra ele, ou reagir contra uma vacina que derem para a gente, que tem um antígeno do Covid, e fazer os anticorpos contra. Então, eu vou ter uma luta contra, pode ou não dar mais ou menos sintomas, ou pode passar neutralizado se eu fizer imunidade, né? E daí eu vou adquirir uma memória permanente. Quando é populacional, daí, em termos da sociedade, a gente fala de rebanho, né? O que não se aplica tão bem ao ser humano, porque o ser humano tem essa imunidade inespecífica, mas ao longo do tempo, a tendência é todos entrarem em contato, neutralizarem ou reagirem contra. Então, mais cedo ou mais tarde, a doença tende a perder força porque ela vai encontrar uma barreira natural nos diversos organismos que já entraram em contato com a doença, né? Então, isso é a famigerada, eu digo famigerada porque ela gera muita dúvida, imunidade de rebanho. Porque a gente não pode ficar esperando a imunidade de rebanho, porque ela demora muito para se formar. E até ela se formar, ela pode ter matado muita gente. Porque muita gente vai ter que adoecer, quase a totalidade da população. A gente está vendo, tem gente que tem e nem sabe que teve. Esses são aqueles que neutralizaram, são os imunes. Por quê? Eles já têm anticorpos que neutralizaram. Outros têm parcialmente e têm a doença uma forma leve. E outros têm uma forma grave da doença. E essa doença do Covid-19, ela é muito difícil porque ela rapidamente leva à gravidade. E é uma doença muito sistêmica. Dá problema desde o sistema nervoso até rim, fígado, pulmão, coração, músculo, né? Então é uma doença muito séria para a gente ficar esperando, né, que o processo natural de imunidade de rebanho se estabeleça. Não, então nós temos que manter as medidas, porque isso naturalmente vai levar a que entremos em contato de forma mais suave com a doença e nos tornemos ao longo do tempo imunes, mas nós não sabemos quanto tempo, né? Então, por exemplo, a tuberculose, quando ela iniciou, ela matava em um mês. E a pessoa com um quadro pulmonar pegava todo o pulmão e morria. E ao longo da história da humanidade, né, desde aí já vai para mais de 100 anos, ela foi se transformando. E hoje a gente pega a tuberculose, nem sabe, depois vai fazer um teste, percebe que já teve a primeira infecção, né? E a maioria, e quem fica doente dá para tratar, não morre rapidamente. Mas as mortes por tuberculose ainda no planeta Terra são muito grandes. É uma das doenças que mais mata a nível planetário. Mesmo já tendo a dita imunidade de rebanho e mesmo já tendo todo mundo vacinado, que é uma vacina que é dada já em criança e há muitos anos, né? Então você veja que a doença existe uma evolução também dela, a mesma forma que existe a evolução dos organismos, mas no final de contas, a gente nunca sabe se a gente tem a imunidade ou a gente é suscetível. Então a gente não pode se guiar pela imunidade de rebanho, a gente tem que se guiar pelo processo individual. Né? Aqui tem uma pergunta, ó, se isso tem a ver com rinites alérgicas, ardência na garganta, espirros. Tem a ver, porque o que é esses fenômenos de hipersensibilidade? Eu entro em contato com alguma alteração, e pode ser o clima, porque a gente se ajusta ao clima através desse mecanismo de regulação, e só por ter mudado o clima, forma o complexo imune e eu acabo tendo sintomas lá no meu órgão de choque. No caso, por exemplo, garganta, nariz, né? E o espirro, por exemplo, é um sintoma de defesa, porque ele está tentando explorar, pôr para fora
algum corpo estranho, alguma coisa estranha que está na minha via respiratória superior. Só que daí, no caso, por exemplo, da mudança climática, não tem nada para ele expelir. Então, eu fico tendo crises de espirro sem uma causa aparente. Às vezes é a poeira, às vezes é o mofo, às vezes eu localizo alguma coisa, mas às vezes eu não localizo o dito antígeno, porque é um antígeno imaterial, como é, por exemplo, a frente fria quando muda bruscamente as condições atmosféricas, né? Então, eu poderia dizer que imunidade e alergia é toda a medicina, porque tudo nosso, da alimentação, até a gente entender essa palestra aqui, as nossas reflexões, né, passa por esse sistema imune e forma uma reação ou contrária ou anula, né? Então, é muito complexo, né, o tema, mas é um tema muito importante porque logo, logo, a gente já está submetido a essas histórias, né, que estamos ou não formando imunidade de rebanho, vai se formar imunidade de rebanho ao longo do tempo, né? Em alguns lugares onde tem muita doença, né? Então formou-se uma estabilidade. Então, aí o pessoal começa a dizer que já tem funcionante uma imunidade de rebanho. Mas vocês podem reparar que não para o número de mortes, continua tendo o número de mortes elevado, não zerou. Então, uma coisa é formar imunidade de rebanho e outra coisa é a doença ir embora. É vencermos a doença. É a alteração que depende, né, do nosso entorno também, do meio, ser controlada de uma forma de saúde, não de doença, né? Então, provavelmente, a gente vai ter que manter controles, né? A tendência vai se tornar, até essa doença perder a força, uns 2 ou 3 anos. Então, a gente vai ficar escutando e se não tomarmos medidas, tendo muitos casos de morte. Espero que não nessa proporção como está agora, que está muito alarmante, que são quase 1.000 brasileiros por dia morrendo. Espero que diminua muito. Mas para zerar e essa doença sumir, pode ser que leve um tempo. Então a gente não pode se fiar na imunidade de rebanho, porque nós não conseguimos saber de antemão se a gente ficou imune ou não. Porque o sistema imune do ser humano é muito complexo. Então a orientação agora é continue com as medidas de higiene, principalmente, fortaleça a sua imunidade com medidas profiláticas, alimentação, exercício, homeopatia, né? E vamos ficar atento ao aparecimento da vacina, que pode ser que aumente o nosso poder de reação contra a doença, e principalmente vamos tomar medidas sociais, porque essas medidas sociais, desde a gente exigir do governo um melhor tratamento de saúde, até procedermos com a nossa família, nossos amigos, de forma mais criteriosa e cuidadosa, né? Isso que vai ser as medidas necessárias agora no momento. Algo complexo, tá? Então não vai ser por mágica que a vacina vai funcionar. E a imunidade de rebanho também não vai ser por mágica, vai ser ao longo do tempo. Então acho que teria isso para colaborar e dizer que é central aí a gente buscar aí o aporte de saúde através do tratamento de fundo, que é o tratamento que a homeopatia faz com as doses únicas hahnemannianas, né? Que ali a gente faz a prevenção de todas as doenças, inclusive dessa tendência à doença aguda epidêmica, tá? Então, isso que eu teria para dizer, Cláudio. Ótimo, Walter. Clareou bastante. Eu gostei. Acho que podemos ficar por aqui, né? Sim, deixamos por aqui, então. Uhum. Até Um mais, então. abraço. Obrigada.
Obrigado, Cláudio. Um abraço a todos aí que estão acompanhando. Vamos tentar postar lá no Facebook e no YouTube também está ficando lá Isso, no canal. no É canal do só procurar YouTube. por Homeopatia Online 2020 ou buscar por Reflexões Matinais. Estão todas lá. Tá. Obrigado a todos. Até amanhã.